Existe um canal no YouTube que, sozinho, possui mais audiência do que toda a realeza do violino clássico somada. Para você entender a magnitude, essa pessoa não apenas lidera, ela esmaga a concorrência do próprio nicho. Ela supera o fenômeno Karolina Prochenko, que tem impressionantes 8,7 milhões de inscritos. Ela está há anos-luz à frente da famosa dupla de violoncelos Two Cellos, que soma 6,7 milhões. Enquanto as lendas vivas lutam para serem vistas, uma artista que foi humilhada em rede nacional construiu um império de 14,3 milhões de inscritos. E já foi vista mais de 4,3 bilhões de vezes. Ela foi chamada de personagem de desenho animado e transformou isso no maior case de sucesso da história do instrumento. Mas por que os ícones da técnica perfeita foram abandonados? Como o público saiu de grandes teatros lotados para as telas de smartphones e TVs? Vamos decifrar o algoritmo da gigante oculta, Lindsey Stirling. Vem comigo. Primeiro, vamos olhar para o mundo que todos nós respeitamos, o Olimpo do violino clássico. Existe um descompasso brutal entre o prestígio acadêmico tradicional e a popularidade online. Tomemos Itzhak Perlman, uma lenda viva, talvez o nome mais respeitado e amado do violino no século XX. Ele tocou na posse de presidentes, em filmes oscarizados, é um ícone. Mas no YouTube, seu canal oficial tem apenas 118 mil inscritos e 17 vídeos. Vamos falar de técnica perfeita? Hilary Hahn. Ela é adorada pelo público e estudantes no mundo todo. Muito ativa digitalmente, com bastidores, entrevistas e performances. Inscritos? 270 mil. Maxim Vengerov. Um gigante do instrumento. Referência absoluta de interpretação. 48,6 mil inscritos. Roman King, um novo fenômeno do violino, com redescobertas, inovações e invenções que não se via há séculos. 62,4 mil inscritos e 33 vídeos. Até mesmo Joshua Bell, o homem que lota o Carnegie Hall e que fez aquela famosa experiência tocando incógnito no metrô. 74,2 mil inscritos. Por que isso acontece? Não é só culpa do público. É o sistema. Um executivo da gravadora Signum apontou o problema cirúrgico. Nos serviços de streaming, 99% das vendas vêm do repertório não clássico. O sistema é feito para o pop. Se você busca um artista pop, acha a música. Se busca Sinfonia Inacabada de Schubert, acha dezenas de versões. É um labirinto que afasta o novo público. Ah, Francisco, e os jovens? Aí entra o Ray Chan. Ele é jovem, carismático, venceu o concurso Rainha Elizabeth e domina a linguagem da internet como ninguém no mundo clássico. Ele é o teto do sucesso para um solista erudito. O resultado? Ray Chan tem 732 mil inscritos. É excelente, mas ainda é uma fração do que vamos ver a seguir. Você deve estar pensando, e o meio termo? E aqueles que misturam o clássico com o pop? É aqui que a história fica fascinante. Existe uma zona intermediária, habitada por artistas que ousaram quebrar as barreiras do purismo muito antes de Lindsey Stirling estourar. São os titãs do crossover. Primeiro, o backhand do violino, David Garrett. Ele não é um aventureiro, ele tem o pedigree. Foi aluno de lendas como Ida Handel e Chuck Perlman, a Juilliard. Ele venceu prêmios de composição escrevendo fugas no estilo de Bach. Ele usou sua imagem, chegando a trabalhar como modelo para pagar as contas, e sua habilidade técnica para borrar as linhas entre Mozart e Metallica. Gravou álbuns tocando Nirvana e Aerosmith e chegou a deter o Guinness Book de rapidez tocando o Voo do Besouro. David Garrett
é um fenômeno global. Ele até estrelou um filme. Mas no YouTube, ele tem 1,33 milhão de inscritos e 326 vídeos. É 10 vezes maior que seu mestre Pellman. Mas ainda é pequeno perto da nossa protagonista. E então, temos o gigante das massas, André Rieu. Se você fala de dinheiro e público ao vivo, Rieu é imbatível. Ele é o artista clássico com maior bilheteria da história da Billboard, ultrapassando 550 milhões de dólares em turnês. Ele já tocou para quase 6 milhões de pessoas presencialmente. Seus shows não são em teatros, são em estádios, competindo com bandas como Metallica e Rolling Stones na Alemanha. Ele transformou a valsa em um espetáculo de estádio. E no YouTube? André Rieu é forte. Ele tem 6,6 milhões de inscritos e 753 vídeos. Ele é um monstro sagrado do entretenimento. Mas aqui está o ponto crucial, a matemática que choca. Mesmo somando Ray Chan, o clássico moderno, com David Garrett, o rockstar, e André Rieu, o rei das massas, você chega a cerca de 8,6 milhões de inscritos. Lindsey Stirling, sozinha, tem 14,3 milhões. Ela tem quase o dobro da soma dos maiores gigantes digitais do violino. Como isso é possível? Como ela superou o prestígio dos clássicos e a máquina de shows dos reis do crossover? A resposta está na origem. Garrett e Rieu são músicos clássicos que se adaptaram ao palco pop. Lindsey é uma nativa digital que nasceu na internet. E o nascimento dela não foi fácil. Em 2010, ela participou do American's Got Talent. Ela não apenas perdeu, ela foi humilhada. O jurado Piers Morgan disse em rede nacional que a tentativa dela de tocar e dançar soava como ratos sendo estrangulados. Sharon Osbourne disse que ela parecia um personagem de desenho animado. Disseram que ela não era comercializável. Mas Lindsey entendeu algo que as gravadoras e os críticos de TV não viram. Os porteiros estão sendo retirados da equação. Ela percebeu que não precisava de permissão para existir. A estratégia foi o mashup cultural definitivo. Ela misturou o violino com dubstep e eletrônica. E, numa jogada de gênio, abraçou a cultura gamer. Lembra do desenho animado? Ela transformou em trunfo. O vídeo onde ela toca Zelda, vestida de Link, foi lançado junto com o jogo Skyward Sword. Ela falou diretamente com uma comunidade apaixonada que a música clássica ignorava. Ela criou até uma personagem, a Felba, onde ela mesma se veste de fã desajeitada para parodiar a própria fama, gerando uma conexão humana que poucos maestros de casaca conseguem. Essa estratégia digital se traduziu em um império no mundo real. A demanda pelos seus shows é tão insana que muda a logística das cidades. Em Missoula, Montana, o show teve que ser transferido de um teatro para o Big Sky Brewery porque os ingressos evaporaram. Hoje, ela toca em locais como o Red Rocks Amphitheatre, com mais de 9.500 lugares. Para comparar, o Carnegie Hall tem 2.790 lugares. O Musikverein, em Viena, Casa da Filarmônica, tem 1.744 lugares. Lindsey Stirling lota espaços que são 4 vezes maiores que os templos sagrados da música erudita. Para mais conteúdo deste canal, se inscreve e clica no sininho. A lição aqui é clara. Lindsey Stirling provou que ser diferente era seu maior ativo e que o modelo de esperar ser descoberta por uma gravadora ou ganhar um grande concurso morreu. O maior canal de violino do mundo pertence a alguém que teve a coragem de misturar o proibido. Alguém que entendeu que o violino não precisa viver apenas em museus ou teatros,
mas pode viver em videogames, em festivais e na tela do celular. Os números estão aí. Esse é o nosso mundo atual. E eles dão vislumbres do que será o futuro. É isso que queremos para o futuro do mundo do violino e sua família? Eu sou dessa realidade mais antiga, dos teatros, programas tradicionais, e me pergunto frequentemente que caminhos devemos seguir. Podemos seguir este que se desenha, mas podemos ir também mesclando tradição com novos meios e modelos. E você? Prefere a tradição do Portman, o show de estádio do Rie, o virtuosismo do Garrett, ou a inovação do Stirling? O futuro do violino está nas salas de concerto ou aqui no YouTube? Deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de assinar o canal, clicar no sininho e ativar as notificações para ser informado de todos os nossos vídeos. Eu sou o Francisco Darling, esse é o Violin Family e a gente se vê no próximo. É só clicar nesse vídeo aqui.